Bora lá, meus isótopos, questão 36. A cromação é uma das técnicas utilizadas pelas indústrias de galvanoplastia, que consiste na cobertura de peças metálicas pelo cromo, com o objetivo de proteger e decorar a peça. Nesse processo, a peça metálica a ser cromada e que funciona como um dos eletrodos é colocada em uma cuba eletrolítica, contendo uma solução de íons de cromo trivalente e submetida à passagem de uma corrente elétrica durante certo tempo, até a peça adquirir uma fina camada de cromo na espessura desejada. Aí você tem dados como a massa molar do cromo e a constante de Faraday. Com relação a esse processo, assinale a alternativa incorreta. Bom, meus isótopos, pay attention, please. Alternativa A. A peça a ser cromada representa o ânodo da cuba eletrolítica. Mas, Diógenes, como que eu vou saber se é o ânodo, se é o cátodo? Calma lá. Nesse tipo de questão, eu aconselho vocês, como é uma questão de eletrólise, a fazerem o seguinte esqueminha aqui. Se vocês já assistiram a minha aula introdutória sobre eletrólise, vocês já estão habituados a esse esquema. Bom, o esquema consiste no seguinte: nós representamos um gerador, uma fonte de energia elétrica, ligados a dois eletrodos. Os eletrodos eram para ficar do mesmo tamanho, mas levem em consideração a minha falta de habilidade com o aplicativo. A cuba eletrolítica é onde ocorre a eletrólise. Agora, o que você, meu isótopo, tem que ter na sua rede? Se lá em cima eu tenho o gerador, ele vai ter um polo negativo e um polo positivo. O negativo deixa isso aqui carregado negativamente, e o positivo, esse aqui carregado positivamente. O que nós não podemos nos esquecer é que lá em cima, eu disse lá em cima, o negativo é o ânodo e o positivo é o cátodo. Em processos de oxirredução espontânea, o eletrodo negativo é o ânodo e o positivo é o cátodo. Aí que fica fácil, porque ânodo ligado em cátodo e cátodo ligado em ânodo. Eu não aceito você, meu isótopo, confundir isso. Jamais. Mas por que, Diógenes? É só você montar esse esqueminha e falar ânodo em cátodo, cátodo em ânodo. O que nós não podemos esquecer também é que, independente do processo ser espontâneo ou não, ânodo é local de ocorrer oxidação e cátodo é local de ocorrer redução. Ah, Diógenes, então você quer dizer que nos processos eletroquímicos espontâneos, o ânodo é o polo negativo, onde ocorre oxidação. O cátodo é o polo positivo, onde ocorre redução. Perfeito. E nos processos eletroquímicos não espontâneos, no caso a eletrólise, o cátodo é o polo negativo, onde ocorre redução. E o ânodo é o polo positivo, onde ocorre oxidação. Perfeito. Se ficou confuso, volte e me escute novamente. Agora vamos analisar. A eletrodeposição é com íons de cromo. Então eu vou colocar o cromo aqui, o trivalente, que é o íon 3+. E agora eu lhe pergunto, meu isótopo, se eu tenho um íon positivo e dois eletrodos, o íon positivo vai em qual direção? Diógenes, ele vai na direção do eletrodo carregado negativamente. Afinal de contas, cargas de sinais opostos sofrem atração. Podemos pensar assim. Então coloque aí na sua rede. Os íons positivos na eletrólise se dirigem em direção ao eletrodo carregado negativamente. No caso, o cátodo. Diógenes, íons positivos não são os cátions? É. Então fica aí o macetezinho. Cátions vão para o cátodo, ânions vão para o ânodo. Again, cátions vão para o cátodo e ânions para o ânodo. Bom, agora analisando a alternativa A. A peça a ser cromada representa o ânodo da cuba eletrolítica. Não, 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 não. A peça a ser cromada, ela vai representar o cátodo
da cuba eletrolítica. Afinal de contas, o íon de cromo vai se depositar sobre o cátodo da cuba eletrolítica. Então, se eu coloco, por exemplo, no lugar desse eletrodo uma chave, o cromo se deposita sobre a chave. Se eu coloco no lugar desse eletrodo uma roda, o cromo se deposita sobre a roda. Ou seja, a peça a ser cromada, ela tem que ser adicionada no cátodo da cuba eletrolítica. Afinal de contas, o cromo se dirige para o cátodo. De novo. Íons positivos, cátions, migram para o cátodo. Então, eu já tenho total certeza que a alternativa a ser marcada como incorreta é a alternativa... Opa, deu um bug aqui. Alternativa A. Mas, Diógenes, eu quero que você analise as outras alternativas. Ok. Alternativa B. Para a deposição de 1 mol de cromo, é necessário 3 mols de elétrons. Diógenes, como que eu faço isso? Bom, cátions migram para o cátodo e cátodo é local de ocorrer redução. Então, nós vamos escrever aqui a redução do cromo. Preste atenção. Como o cromo é um íon trivalente, ele precisa receber 3 mols de elétrons. E quando ele recebe esses 3 mols de elétrons, ou seja, sofre a redução, se produz 1 mol de cromo metálico. Ah, é, Diógenes? É. Então, reparem bem a análise estequiométrica, a análise dos coeficientes. A cada 1 mol de íons de cromo, você precisa de 3 mols de elétrons. Então, a relação que eu tenho aqui é de 1 para 3. Vamos analisar novamente a B. Para a deposição de 1 mol de cromo, ou seja, para a deposição de 1 mol de cromo, é necessário 3 mols de elétrons. Perfeito. A cada mol de cromo são necessários 3 mols de elétrons. Com isso, a alternativa B está correta. Diógenes, alternativa C, ok? Ok. A massa de cromo depositada pela passagem de uma corrente de 30 amperes durante 960 segundos é de 5,2 gramas. Eu gosto, hein? E vocês? Preste atenção, meus isótopos. Quando você vai trabalhar com massa depositada envolvendo tempo e corrente, é interessante que você lembre do kit. Ah, é, Diógenes? É. Mas o que eu faço com esse kit mesmo? Bom, essa formulazinha que nós memorizamos assim, kit, é para você calcular qual é a quantidade de carga no processo eletroquímico. E para calcular qual é a quantidade de carga envolvida no processo eletroquímico, nós precisamos saber da corrente elétrica e do tempo. Lembrando que essa corrente em amperes e o tempo em segundos. Quando eu trabalho com a corrente em amperes e o tempo em segundos, eu tenho a carga na unidade Coulomb. Então vamos lá. O exercício forneceu para nós a corrente e o tempo. O que nós devemos calcular? A carga. Mas para que calcular a carga, Diógenes? Calma que eu te explico. Então já vamos lá. Para calcular a carga, nós vamos pegar a corrente que foi de 30 amperes e multiplicar pelo tempo que foi de 965 segundos. E para me ajudar nesse cálculo, eu vou chamar minha companheira Alexa. Alexa, 30 vezes 965. 30 vezes 965 é igual a 28.950. 28.950 coulombs. Diógenes, o que nós acabamos de calcular? A carga. A carga envolvida no processo eletroquímico. Tá, Diógenes, mas eu nem sei o que fazer com essa carga. Tenha paciência. Bom, repare bem lá em cima, tá? Enquanto estávamos analisando a alternativa B, eu disse para vocês o seguinte: a cada 3 mols de elétrons se produz 1 mol de cromo metálico. Again,
a cada 3 mols de elétrons, se produz 1 mol de cromo metálico. Então, de novo, a cada 3 mols de elétrons, 1 mol de cromo metálico. Repare que nos dados da questão, ele fornece qual é a massa molar do cromo. 52 gramas. E ainda te fornece a constante de Faraday. Jones, mas eu nem entendo o que é essa constante de Faraday. Bom, leia com calma. 96.500 coulombs por mol de elétrons. Cada mol de elétron é equivalente a 96.500 coulombs. Ah, é, Jones? É. Uai, Jones, então é só fazer uma regrinha de 3? Perfeito. Vamos lá? Vou montar a regrinha de 3 da seguinte maneira. 3 mols de elétrons para cada 1 mol de cromo metálico. Diógenes, então 3 mols de elétrons é o equivalente, nesse processo, a 1 mol de cromo metálico. E agora, eu sei que cada mol de elétron, segundo a constante, é 96.500 coulombs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, 3 e multiplica 96.500. Afinal de contas, isso é a carga. Está para... E também eu sei que a massa molar do cromo é de 52 gramas. Então, eu coloco aqui 52 gramas. Ah, Diógenes. Então, tem como fazer uma relação entre a carga e a massa. Perfeito. A massa de cromo depositada é diretamente proporcional à carga. Se você dobra a carga, a massa dobra. Se você triplica a carga, a massa triplica. E assim sucessivamente. Como nós calculamos a carga envolvida no processo eletroquímico, eu vou colocar aqui na regrinha de 3. 28.950 está para X. Ah, Diógenes, então aqui eu descubro qual foi a massa de cromo depositada. Perfeito. E como é a ideia do vídeo? A ideia dessa resolução não tem nada a ver se eu sei, se você sabe fazer ou não regra de 3, nós já sabemos que o resultado disso vai ser equivalente a 5,2 gramas. Ah, é, Diógenes? É. Pode fazer a conta aí, eu tenho certeza que vai dar isso. Diógenes, chama a assistente. Ok. Alexa, 3 vezes 96.500. 3 vezes 96.500 é igual a 289.500. Ah, Diógenes. Então, 289.500 na linha de cima da regra de 3, 28.950 na linha de baixo da regra de 3. Isso quer dizer que diminuiu 10 vezes. Se diminuiu 10 vezes, a massa também diminui 10 vezes. Jones, não entendi. Então, vou apagar aqui. Reparem que eu apaguei. E vou colocar o resultado dessa multiplicação. Segundo a nossa assistente, o resultado é 289.500. Então, meu isótopo, repare que aqui está diminuindo 10 vezes. Então, aqui também irá diminuir 10 vezes. Com isso, fica muito fácil deduzir que a massa depositada foi de 5,2 gramas. Diógenes, agora só falta analisar a alternativa D. Perfeito. A quantidade de massa de cromo depositada é proporcional à passagem de carga através da solução na célula eletrolítica. E reparem bem, quando ele diz solução, eu já imagino que a eletrólise foi aquosa. Você precisa ter na sua rede que existem 2 tipos de eletrólise. A ígnea, que é na ausência de água, e a eletrólise aquosa, que é na presença de água. Bom, meu isótopo, eu já havia mencionado na análise da alternativa C que a massa depositada ela é proporcional à carga. Se nós triplicamos a carga, a massa triplica. Se nós reduzimos pela metade a carga, a massa de metal depositado também reduzirá pela metade. Então não fica dúvida alguma
que a alternativa incorreta das alternativas analisadas é a alternativa de letra A. Meus isótopos, espero que tenham entendido e gostado da resolução da questão. Eu, particularmente, considero essa questão fácil, afinal de contas, de cara já encontramos a alternativa a ser marcada. E lembrando que, independente do processo eletroquímico ser ou não espontâneo, ânodo é local de ocorrer oxidação e cátodo é o local onde ocorre a redução. Mas fiquem atentos com a troca de sinal dos polos. Nos processos eletroquímicos do tipo espontâneo, ânodo é o polo negativo, cátodo é o polo positivo. Já no processo eletroquímico não espontâneo, ânodo é o polo positivo e cátodo o polo negativo. Meus isótopos, se gostaram de verdade do vídeo, compartilhem esse vídeo, deixem comentários, se inscrevam no canal, ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.